Olá, eu sou a Adriana Pereira Santos, aluna da Uniopet no curso MEB 191, Metodologia para Educação Bilíngue. Esse vídeo é apresentado como atividade avaliada no módulo 60.950, Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico, proposta da aula 4, Fórum. Nesse vídeo, eu vou destacar a utilização do recurso didático e importância para as relações educativas. A disciplina é língua inglesa, carga horária 50 minutos diários, com 5 aulas semanais. A ementa é pautada na BNCC, nos 4 pilares da Unesco, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Nos 4 Cs da Rede Jesuíta de Educação, que são promover um aluno compassivo e comprometido, consciente e competente, e a metodologia utilizada é a CLIO. Os objetivos para a semana são utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de forma ética, crítica e responsável. Os conteúdos para a semana eram Frequency Adverbs, Travel and Tourism, Landmarks and Monuments, and Infographics. Nós integramos esses 5 conteúdos durante a semana para promover uma aprendizagem mais significativa. Eu vou focar especificamente na aula 2 dessa semana, mas para isso eu vou fazer um apanhado do que aconteceu na aula 1 e também dos desdobramentos nas aulas seguintes. Então, na primeira aula foi proposta uma aula invertida, na qual os alunos fariam pesquisa sobre locais que eles já visitaram e coletariam também informações sobre monumentos, fazendo os registros nos seus cadernos. Então, a segunda aula, que é a aula em questão, nós trabalhamos com a frequência. Essa frequência foi apresentada pelo Google Forms. Então, nós apresentamos um Forms e eles respondiam ali com que frequência eles realizavam atividades comuns em viagens, por exemplo, viajar de avião, hospedar-se em hotel, contratar passeios turísticos, e eles iam respondendo lá no Google Forms a frequência de cada um desses. A partir daí, nós utilizamos um outro recurso, as salas no Teams. Então, os alunos foram agrupados nessas salas, onde eles fizeram pesquisa sobre Frequency Adverbs, uma pesquisa mais teórica mesmo, né? E dentro dessas salas, eles receberam os critérios para fazer as suas pesquisas, um documento do Word. A proposta é que eles construíssem um PowerPoint com 3 slides para fazer um slideshow. Nesses 3 slides, eles iriam reunir informações sobre os locais visitados, a frequência das práticas que foram descritas acima, por exemplo, viajar de avião, e coletar também imagens e texto. Iriam estruturar essa apresentação, esse slideshow, e eles também iriam, nesse momento do trabalho em grupo, selecionar os apresentadores, que poderiam ser alguns deles, 3, ou poderiam ser todos, já que os grupos eram de 4 a 5 alunos. Durante esse momento, eles também iriam fazer a prática dessa apresentação. Nós imaginamos que 50 minutos não seriam suficiente, por isso fizemos a proposta de, na aula seguinte, eles fazerem mais um treinamento e a sequente apresentação. Então, na terceira aula, eles receberam um checklist para verificar se de fato eles tinham cumprido as etapas propostas lá nos critérios. Eles tiveram alguns minutos para fazerem uma nova prática da sua apresentação, e então eles fizeram de fato a apresentação na aula 4. Após a apresentação dos alunos utilizando PowerPoint, Jamboard ou Prezi, a plataforma que eles tivessem mais afinidade, os grupos deram feedback sobre os trabalhos apresentados. Então, cada grupo era convidado a dar feedback sobre as apresentações que eles tinham assistido. Baseado nesses feedbacks, eles começaram a elaborar um infográfico. Então, esse infográfico, ele continha os dados apresentados por todas as equipes. E a proposta do infográfico
era individual. Cada aluno ia apresentar individualmente a partir de um modelo que tinha sido apresentado também na aula 5. Então, na aula 5, eles eram expostos a esse modelo de infográfico, eles faziam uma pesquisa do conceito de infográfico, utilizavam todos aqueles dados apresentados tanto na aula 1, que era a frequência que eles realizavam aquelas atividades, né? Na aula 2, que foi o trabalho em grupo, em que eles utilizavam os espaços da sala Teams, eles respondiam um questionário no Google Forms, eles faziam o levantamento gramatical mesmo em relação aos frequency adverbs, eles fizeram um treino para fazer sua apresentação no slideshow do PowerPoint, do Jamboard, Prezi, Padlet ou plataforma que eles preferissem. E também já teriam cumprido o passo a passo do checklist para se certificar de que tudo estava de acordo. E a partir daí sim havia a produção desse infográfico. Então, retomando a aula 2, que é a aula em questão, nós utilizamos bastante recursos para promover essa interatividade dos alunos. Eles já vinham de uma aula invertida e aí eles tinham alguns recursos tecnológicos. Por exemplo, o Google Forms, eles tinham uma plataforma como, por exemplo, o Jamboard, ou caso preferissem, eles tinham o PowerPoint para fazer essa apresentação. E eles tinham também ainda, nessa aula 3, na aula 2, né, os critérios que foram apresentados através de um documento também do PowerPoint, com animações, o que favorece mais que o aluno se concentre naquilo. E tudo isso direcionando para a sua produção do infográfico, que aconteceu na última aula. Então, o infográfico é o momento da culminância da proposta semanal, utilizando novas tecnologias para dialogar com o aluno, atendendo a uma proposta também de uma metodologia ativa, que é a aula invertida. Então, essa foi a proposta que aconteceu durante a semana e que teve realmente uma culminância muito bacana, em que os alunos produziram bastante diálogos, tiveram bastante diálogos, produziram bastante oralidade, fizeram pesquisas teóricas, né, em relação ao frequency adverbs, também em relação a infográficos, tiveram um protagonismo quando eles apresentavam as cidades e os monumentos que eles tinham visitado, informações relevantes sobre esses monumentos, e eles de fato desenvolveram um olhar crítico, eles apresentaram a criticidade no momento em que eles davam feedback sobre as apresentações anteriores. Então, o departamento e a coordenação pedagógica consideraram que foi uma proposta que obteve muito sucesso. É uma coisa que pretendemos continuar explorando e investindo ainda mais no futuro.